E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao OpenTI. Quem vos fala é o Profeta. E nesse vídeo de hoje eu quero continuar batendo um papo com vocês sobre o tópico que a gente conversou no último vídeo, que é sobre como a inteligência artificial pode acabar se tornando uma quarta instância psíquica humana. Esse vídeo é só uma atualização rápida. Eu estava pensando algumas coisas hoje mais cedo e eu estou pretendendo fazer um pequeno projeto experimental como prova de conceito sobre esse tema. Estava imaginando a possibilidade de criar um assistente voltado para servir como um tipo de tutor no aprendizado de alguma coisa. Eu estava imaginando algo como no aprendizado de inglês, para ser algo um pouco mais útil, né? Não ser um projeto, entre aspas, sem uma finalidade realmente útil. Uma das coisas que eu estava vendo para tornar isso viável é algumas coisas que seriam necessárias a essa quarta instância psíquica humana para que ela consiga exercer essa função, né? Nesse caso, esse, eu vou colocar como o agente de IA teria que ter a capacidade de não, primeiramente, um conceito fundamental que eu quero deixar claro em relação a isso é que esse projeto ele tem como um dos fundamentos principais que ele seja algo que você possa rodar localmente nos seus dispositivos, para você não ter que depender de terceiros. Para não ser uma parada tipo Black Mirror, em que nesse caso, essa quarta instância da sua psique esteja sob gestão de terceiros, né? Então, todo esse projeto vai ser é, criado com esse fundamento. Ter algo que você consiga rodar localmente, um pouco de privacidade, de liberdade mesmo, de não ter que depender de terceiros e afins. Com isso em mente, uma das capacidades que esse agente vai precisar ter é a de armazenamento de memórias, nesse caso na forma de escrita e leitura de dados em algum tipo de mídia. Pode ser até um armazenamento normal como um HD, SSDs ou afins. Ele vai ter que ter uma forma de armazenar esses dados, armazenar os dados para poder servir como base para personalização em si e acompanhamento das tarefas dele. Outra coisa fundamental que será necessária é uma forma de interação com as pessoas. De modo geral, isso já está relativamente bem avançado. Os modelos gerais quer dizer, na verdade, a forma mais evoluída que a gente tem por hora é através da escrita, né? Através da escrita a gente consegue ter pelo menos por enquanto, uma forma bem mais coesa de solicitar que as IAs realizem alguma determinada tarefa. Em seguida dela, eu imagino que a outra seria a fala. E eu acho que uma terceira forma que vai ser muito utilizada no futuro vai ser através de percepções naturais aos sistemas computacionais. Eu vou dar o exemplo de que eles poderão no futuro, digamos, em casos mais extremos. Por exemplo, um indivíduo que tem um smartwatch
e tem sua frequência cardíaca monitorada. Então, através desse monitoramento, o dispositivo vai poder se integrar com a IA e ela vai poder notar se seus batimentos estão acelerados em determinados tipos de momentos, como nervosismo e inúmeras outras formas de mensurar o estado mental digamos assim, do hospedeiro que ele está servindo, né? A quem ele está servindo. Então, por hora, essas duas coisas vão ser o que eu vou buscar em algum modelo de IA para poder servir como base para a gente. Isso e também a questão de poder rodar localmente. Um das ferramentas que eu vou começar testando é uma ferramenta que roda IaaS localmente chamada GPT-4All. Essa ferramenta ela tem uma capacidade que é poder usar arquivos locais para poder meio que personalizar os prompts que você gera. Eu ainda não cheguei a testar com essa finalidade. O uso que eu fiz foi assim, muito pouco. E eu não consegui chegar a nenhuma conclusão definitiva se ela vai servir para essa finalidade, mas por hora eu vou começar a dar os primeiros passos com ela. Eu vou tentar fazer a instalação desse modelo em uma máquina virtual Linux e vou mostrar a evolução para vocês. Eu estava imaginando como ela consegue fazer esse tipo de interação com arquivos. Eu vou ver se ela tem compatibilidade com arquivos em Markdown. E se tiver, eu vou utilizar esse padrão para poder fazer o armazenamento dos dados, né, na forma das memórias, né, do agente de IA. A intenção vai ser criar, por exemplo, um agente e nesse caso eu acho que ele não vai poder fazer a edição de arquivos para poder gerar novas memórias, mas pelo menos algo do tipo, vou dar um exemplo, nesse caso do agente que vai auxiliar no aprendizado de inglês, eu pretendo criar tipo assim uma agendazinha semanal em que eu vou colocar os dias, colocar espalhado nos dias da semana, coisas como estudo de gramática, prática de fala, de conversação, realização de exercícios, enfim. E vou solicitar que o modelo de IA me auxilie a manter a minha rotina em dia. Colocar assim graus de prioridade para as coisas que eu quero aprender, como por exemplo focar mais em gramática, esse tipo de coisa. E o agente, por exemplo, em um momento em que eu não conseguir estudar alguma coisa em um determinado dia, eu vou solicitar ao agente que determine se seria mais importante continuar a tarefa anterior, ou então se pular para uma outra tarefa, como no caso de estudo de gramática, se for algo com um peso mais relevante. Assim, eu estou organizando isso ainda. Não está nada certo ainda por enquanto. Eu estou pensando aqui nos primeiros passos que eu vou dar. E por hora esse vai ser o foco. Para vocês conseguirem ir acompanhando a evolução do projeto, eu vou tentar criar amanhã o projetozinho no GitHub. Vou deixar ele um projeto público para vocês irem acompanhando a evolução dessa parte da memória, se assim podemos dizer, desse agente. E por hora é isso. Esse foi o conteúdo que eu estava querendo trazer para vocês, só para atualizar um pouco do que eu estou fazendo. A produção de conteúdo aqui está muito lenta, porque eu estou resolvendo alguns assuntos particulares mesmo de trabalho, de outras coisas que eu estou vendo.
e não estou com muito tempo para poder produzir conteúdo. Mas eu vou tentar dar uma padronizada aqui em um conteúdo um pouco mais fácil de fazer, nesse modelo de só conversação mesmo, atualizar um pouco sobre como está o projeto e afins, e tentar ver se eu consigo encaixar na minha rotina a produção de um conteúdo um pouco mais de mais qualidade. Por hora é isso. Então, valeu, falou.